de clínica médica e tive o prazer de estagiar com ela enquanto R2 de clínica médica no pronto-socorro da cardiologia do Hospital de Base. Já vão alguns anos, a gente não vai entrar nesses detalhes para a gente não ficar falando em idade aqui, mas é uma pessoa que, desde que eu estou no Base em 2009, eu voltei a conviver com ela, e é uma pessoa assim, que é incansável e nos atura a todo momento com os pedidos que a gente tem de ecocardiograma, e quando eu digo a todos os momentos, e quando ela não pode resolver, porque ela não pode mesmo. Então, é um assunto, lógico, que vai, com certeza, engrandecer a gente de conhecimento dessas duas pessoas tão bem capacitadas. Então, agora, para a parte mais formal, eu não podia deixar de fazer essas declarações de amor para essas duas colegas. Nós vamos começar, então, com a palestra da Sandra, que é, então, médica cardiologista, ecocardiografista do Hospital de Base e mestre e doutora em Ciências Médicas pela UNB. Então, Sandrinha, comece com o seu tema, que vai ser, então, o uso do ecocardiograma, a adequada interpretação do ecocardiograma na hipertensão pulmonar. Muito obrigada pelas palavras. Eu sei que isso vem do fundo do seu coração, assim como o meu amor por você é do fundo do coração e por todos que estão aqui. Eu fico muito honrada de participar desse evento. Eu tenho a pneumonia e os pneumologistas, todos vocês, dentro do meu coração, dentro do meu ventre direito, especificamente, porque o esquerdo todo mundo já tem, o direito é mais importante para mim. É um prazer estar aqui com a Verônica. A Verônica para poder ficar com vocês. Um ícone na hipertensão pulmonar, e a gente sempre tem muito a aprender com ela. É uma profissional humana, excepcional. Eu admiro todos vocês. Natália, gostaria muito de agradecer seu convite. Então, assim, preparei um resumo, faz parte de uma metodologia específica. Sim, mas aí se eu fizer isso aí, eu acho que filosofia de vida. Eu vou mudar? André, deixa eu atrapalhar só um pouquinho para pedir para o pessoal desligar os microfones, por favor. Gente, lembrem de desligar os microfones, está dando interferência. Ah, se não for da filosofia. Vou desligar de todos e vou ligar o da doutora Sandra. É melhor, Gil. Bom, vai. Ok? Tudo bem? Estão todos me ouvindo, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o compartilhamento da tela. Vocês estão vendo aí minha tela? Ainda não. Não? Só um pouquinho, desculpa. Aqui. Agora sim? Agora sim, doutora. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. E o que me coube hoje é apresentar para vocês um pouco da aplicabilidade do ecocardiografia enquanto método simples para avaliação da hipertensão pulmonar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu vou fazer um breve apanhado histórico. Inicialmente, a necessidade de se estudar a hipertensão pulmonar, ela surgiu de uma epidemia de hipertensão pulmonar que ocorreu há mais ou menos 50 anos atrás, na Áustria, na Alemanha e na Suíça. E essa epidemia de hipertensão pulmonar, ela esteve relacionada ao uso de anorexígenos. A partir daí, surgiu-se a necessidade de se organizar um grupo para se conhecer melhor sobre o tema. Então, o primeiro simpósio de hipertensão pulmonar foi realizado em Genebra, na Suíça, no ano de 1973. E o objetivo desse simpósio nada mais era do que compartilhar o conhecimento existente até a época. Já a partir daí foram realizados vários simpósios a cada 5 anos. Em 1998,
o segundo simpósio, que foi realizado em Évian, na França, ele determinou novos paradigmas para a classificação e para o tratamento da hipertensão pulmonar. E a partir daí, a hipertensão pulmonar foi classificada, então, em 5 grupos. O da hipertensão arterial pulmonar, a hipertensão pulmonar venosa, associada às doenças respiratórias, causada por doenças trombóticas e por doenças que afetam os vasos pulmonares. Já em 2003, no terceiro simpósio que ocorreu em Veneza, na França, houve então apenas uma atualização na classificação e no tratamento, de onde surgiram especialmente os antagonistas dos receptores da endotelina. O quarto simpósio foi realizado em Dana Point, nos Estados Unidos, em 2008, e de ponto principal foi o uso dos novos fármacos, como os bloqueadores dos canais de cálcio. Em 2013, em Nice, de novo, na França, houve uma acentuada, vamos dizer assim, uma importante contribuição do papel da hemodinâmica, especialmente da avaliação das câmaras direitas por métodos de imagem. E, nessa época, já tinham-se informações relevantes em relação à idade, o diagnóstico e a estratificação de risco dos pacientes com hipertensão pulmonar. Em 2015, foi realizado um novo guideline de hipertensão pulmonar, mas não teve o simpósio. Em 2018, em Nice, novamente na França, o Task Force das Sociedades Europeia Respiratória e Europeia Cardiológica revisitou o conceito de hipertensão pulmonar e, nesse momento, propôs incluir a resistência vascular pulmonar acima de 3 unidades UDS na definição de hipertensão pré-capilar pulmonar. Assim, desde 1973 até 2013, uma hipertensão pulmonar, uma pressão média da artéria pulmonar maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio definiria o diagnóstico de HP. Esse valor, ele permitia apenas que se discriminasse a hipertensão pulmonar grave primária, de outras formas de hipertensão pulmonar que tinham um valor menor da pressão média da artéria pulmonar, por exemplo, no caso das doenças pulmonares, como a DPOC, a fibrose pulmonar idiopática. Essa definição de uma pressão média da artéria pulmonar, ela era arbitrária, mas ela era baseada nas medidas do cateterismo. E ela permaneceu inalterada durante as reuniões subsequentes da OMS, desde 1998 até 2013. Então, a partir daí, um estudo muito elegante, realizado por Kovacs e colaboradores, publicado em 2009 na revista European Respiratory Journal, ele fez, o que eles fizeram? Foi um marco para a mudança desse paradigma. Então, em 2009, os autores, eles analisaram dados disponíveis de cateterismo cardíaco em indivíduos saudáveis. Então, eles avaliaram 1.187 pacientes, indivíduos normais, em 47 estudos. E a pressão média da artéria pulmonar foi avaliada em repouso e durante a atividade física. Então, o que eles observaram? Eles observaram que não havia diferença entre os sexos, não havia diferença entre as etnias, havia apenas uma discreta diferença desses dados em pessoas acima de 50 anos e uma discreta diferença na relação entre a posição supina e a posição de decúbito. Assim, a partir daqui, e baseado em dados concretos de um estudo científico, de uma análise de 29 trabalhos de 1.187 cateterismos cardíacos, passou-se a definir a hipertensão pulmonar como uma pressão média acima de 20 milímetros de mercúrio. E essa era uma definição não mais arbitrária e baseada, sim, em uma abordagem científica.
A partir daí, a força-tarefa, então, definiu a hipertensão pulmonar da seguinte forma. Em 2018, a força-tarefa, o Task Force europeu e cardiológico, revisitaram o conceito da hipertensão pulmonar e dividiram essa definição em 3 grupos. O da hipertensão pré-capilar pulmonar, que é a pressão média da artéria pulmonar acima de 20 milímetros de mercúrio, capilar pulmonar menor que 15 e a resistência vascular pulmonar maior que 3 unidades UDS. E ele anexou a essa definição um tipo que até então não era uma definição de hipertensão pulmonar pré e pós-capilar combinado, onde eu teria uma pressão pulmonar média acima de 20 milímetros de mercúrio e uma capilar pulmonar acima de 15 milímetros de mercúrio. Vejam que os principais grupos e o principal grupo que contempla essa definição de uma pressão média acima de 20 são os grupos das doenças cardiológicas e o das doenças hematológicas. Pois bem, então, qual seria o papel da ecocardiografia nessa celeuma toda da hipertensão pulmonar? Então, frente a um cenário, quando a gente olha esse algoritmo de hipertensão pulmonar, frente a um cenário de sintomas e sinais e histórias sugestivas de hipertensão pulmonar, o ecocardiograma é o primeiro exame. Então, ele serve para avaliar as causas mais comuns e para identificar se existe uma doença pulmonar confirmada ou uma doença cardíaca confirmada. Assim, o ecocardiograma ele tem um papel adjuvante que permite a gente identificar os sinais diretos e indiretos de hipertensão pulmonar. Mas o que sempre vem à nossa mente é qual é a acurácia do método para esse diagnóstico. Então, vários trabalhos foram realizados na tentativa de se testar a acurácia, a precisão do diagnóstico ecocardiográfico, do diagnóstico de hipertensão pulmonar. E eu escolhi esse trabalho que foi publicado no Heart de 2011, que foi uma meta-análise com 29 estudos. Desses estudos foram selecionados vários pacientes com diversas comorbidades, inclusive doenças pulmonares, doenças cardiológicas. E esse trabalho, o que ele nos mostrou? Que quando os pacientes eram triados para avaliação pelo ecocardiograma, a medida da pressão da artéria pulmonar, a estimativa da pressão da artéria pulmonar era feita pela velocidade de regurgitação tricúspide. Quando essa medida ela era possível, ela era perfeitamente desenhada no ecocardiograma, a concordância com a medida do cateterismo era muito próxima. Só que quando essa medida não era possível, não era tão favorável, a concordância era baixa. Então, o que eles viram nesse trabalho? Eles viram que o coeficiente de correlação entre a medida da pressão sistólica da artéria pulmonar pelo eco versus a medida pelo cateterismo foi um coeficiente de correlação moderado, especificamente porque a medida da velocidade de regurgitação tricúspide era favorável em algumas pessoas, em outras não. E a sensibilidade, a especificidade do diagnóstico, do eco para o diagnóstico de hipertensão pulmonar, nesse caso foi de 83% e 72%, respectivamente. Então, sendo assim, para uma adequada interpretação do ecocardiograma no diagnóstico de hipertensão pulmonar, eu preciso seguir alguns passos. O primeiro passo é estar diante de um contexto clínico. O segundo passo é avaliar se eu tenho uma regurgitação tricuspídea adequada. E assim, o Task Force de 2015, o Guideline de 2015, recomenda que a definição, a medida da pressão pulmonar pela regurgitação tricúspide seja um alvo de avaliação da probabilidade da existência de hipertensão pulmonar.
Mas existem outras medidas que também são derivadas da regurgitação tricúspide, que nos permitem estimar outros tipos. Se eu não tiver hipertensão, se eu não tiver a regurgitação tricúspide, eu posso lançar mão de outras medidas derivadas dessa medida, que vai me permitir estimar a pressão média da artéria pulmonar e a resistência vascular pulmonar. Então, eu posso estimar a pressão média da artéria pulmonar pela velocidade de regurgitação tricúspide, pelo ecocardiograma, aplicando essa fórmula, e posso estimar a resistência vascular pulmonar pela velocidade de regurgitação tricúspide, aplicando essa fórmula. Entretanto, ainda baseado no guideline, a gente vai definir a probabilidade de regurgitação, de se estimar, de se existir a hipertensão pulmonar. Então, se eu tiver uma velocidade de regurgitação tricuspídea menor ou igual a 2,8, ou ela não for mensurável, e se não houver nenhum outro sinal ecocardiográfico adjuvante, a probabilidade ecocardiográfica de hipertensão pulmonar vai ser baixa. Da mesma forma que se eu tiver uma velocidade de regurgitação tricuspídea acima de 3,4 metros por segundo, eu não preciso de nenhum critério ecocardiográfico coadjuvante, e aí eu já tenho uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar. Só que nesse meio do caminho, eu preciso de critérios adicionais para oferecer para vocês, para a pneumologia ou para a cardiologia, a estimativa ecocardiográfica de se haver hipertensão pulmonar ou não. Então, como é que eu faço isso na prática? Existem algumas variáveis ecocardiográficas que me permitem a avaliação da estimativa da existência da hipertensão pulmonar. Uma delas é a medida da pressão pelo Doppler, é a estimativa da pressão média da artéria pulmonar pela velocidade de regurgitação pulmonar. Outra é a estimativa da pressão pulmonar pelo tempo de aceleração da via de saída do VD. Isso tudo vai me dizer como é que está dentro do ventrículo direito o impacto da pressão pulmonar. Então, a pressão média medida pelo eco é um índice indireto, o tempo de aceleração da via de saída do ventrículo direito também é uma medida indireta. Outras avaliações podem ser utilizadas que vão me ajudar a estimar se esse paciente tem uma chance maior ou não de ter hipertensão pulmonar. Uma delas é a medida do TAPSE. O que é a medida do TAPSE para a gente? É a medida do encurtamento sistólico da parede lateral do ventrículo direito em direção ao ápice do ventrículo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais a parede lateral do ventrículo encurta na sístole, melhor é a performance do ventrículo direito, então menor é o impacto da pressão no ventrículo direito, então a chance de eu ter hipertensão pulmonar é menor. Da mesma forma, outros sinais ecocardiográficos podem me ajudar, como a movimentação paradoxal do septo interventricular, a medida da fração de encurtamento do ventrículo direito, que nada mais é de que uma estimativa da fração de ejeção do ventrículo direito, a medida da dilatação do tronco e dos ramos da artéria pulmonar, também são sinais indiretos do impacto dessa pressão dentro das câmaras direitas. Além disso, eu posso ter, ainda na imagem bidimensional, e eu peço desculpa para vocês por mostrar essa imagem, é uma imagem, eu vou mostrar, é que isso é uma imagem de ecocardiograma, e aqui eu tenho as câmaras direitas, o ventrículo direito, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. E quando a gente observa essa imagem, a gente vê absolutamente um predomínio das câmaras direitas na tela. Então, o predomínio das câmaras direitas, a dilatação das câmaras direitas é um sinal indireto. Além
da movimentação em D do ventrículo direito, também pelo bidimensional, que indica aumento da pressão dentro dessa câmara. Assim, entretanto, a avaliação da função ventricular direita, ela não é uma avaliação tão simples assim, até porque o ventrículo direito, ele possui uma geometria complexa, porque 75% das fibras que promovem a contração ventricular, elas apresentam uma distribuição longitudinal. Então, avaliar a função do ventrículo direito através da medida do TAPSE, da medida do FAC, do S' do anel lateral tricúspide, vai ser sempre um desafio para o ecocardiografista. Eu preciso levar em consideração essas medidas frente às condições de carga aumentada e muitas vezes essa medida ela ficaria comprometida. Desculpa, só vou mudar aqui. Só um pouquinho, desculpa. Então, portanto, existem... desculpa, mudou aqui. Só um pouquinho que bagunçou aqui. Então, existem outras modalidades de avaliação da função ventricular direita. E ela pode ser muito melhor avaliada utilizando-se uma técnica ecocardiográfica que se chama Speckle Track. Essa técnica, ela me permite que eu avalie alterações incipientes na contratilidade ventricular frente a mudanças muito pequenas na pressão na árvore pulmonar. E ela permite que eu identifique o comprometimento precoce na função ventricular direita no curso da doença vascular pulmonar. Essa análise da deformação longitudinal do ventrículo direito através dessa técnica moderna de Speckle Tracking, ela é exequível tanto no repouso quanto no esforço, e ela pode identificar uma disfunção ventricular mediante pequenas alterações na pós-carga. Isso pode ser muito bem demonstrado nesse trabalho que está para ser publicado agora por esses dias, que foi feito por o nosso grupo, nessa revista Medicine de Baltimore, e a gente pôde ver que nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, aqueles pacientes que tinham uma disfunção ventricular em repouso, quando eram submetidos a uma atividade física, apresentavam uma piora da função ventricular, medidas pelo Speckle Track. E os pacientes que já tinham uma disfunção ventricular no repouso pioravam mais ainda com a atividade física. Esse movimento, ele foi absolutamente o contrário nos pacientes do grupo controle. Então, no grupo controle, a gente viu que os pacientes, as pessoas que tinham uma função ventricular direita normal em repouso, apresentavam um implemento da função durante a atividade física. A gente está querendo dizer com isso que o Speckle Tracking, essa nova modalidade de avaliação da função ventricular direita, ela permite que a gente detecte alterações incipientes na carga que estão acontecendo na vasculatura pulmonar e permite que a gente detecte uma função ventricular prejudicada antes mesmo da fração de ejeção se alterar, antes mesmo da velocidade da regurgitação tricúspide alterar, antes mesmo das outras medidas convencionais se alterarem. Assim, quais são as informações relevantes dadas pela ecocardiografia na análise da hipertensão pulmonar? A principal forma dada pelo guideline para a gente estimar a probabilidade da hipertensão pulmonar é a medida pela velocidade de regurgitação tricúspide. No entanto, ela pode não ser detectada em 10% de indivíduos com HP e de 10% a 20% em pacientes sem nenhuma comorbidade.
E os parâmetros, como o tempo de aceleração, o tempo de encurtamento do anel lateral da tricúspide, o FAQ e a estimativa da resistência vascular pulmonar, eles são ferramentas adicionais que só nos dão um norte na diferenciação entre o que é normal e o que é alterado. Esses novos avanços tecnológicos, eles nos permitirão uma maior acurácia na avaliação. Então, de um modo geral, qual é a participação do ecocardiograma na avaliação da hipertensão pulmonar? Ele é um método invasivo, de baixo custo e alta disponibilidade, e tem uma excelente performance para o screening inicial da hipertensão pulmonar. As informações, elas não dão o diagnóstico de hipertensão pulmonar, elas podem apenas graduar a probabilidade. E é um método importante para o controle do tratamento e para a determinação do prognóstico. E, por fim, a avaliação da probabilidade de hipertensão pulmonar pelo ecocardiograma, ela faz parte exclusivamente do julgamento clínico. E a confirmação diagnóstica, ela se dá exclusivamente pelo cateterismo cardíaco. Muito obrigada. Muito boa sua apresentação, Sandra, obrigado. E nós vamos dar sequência com a aula da Verônica e depois a gente vai deixar para o final as perguntas que vão poder ser feitas pelo chat, tá, pessoal? Então, Verônica, médica pneumologista, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e coordenadora do ambulatório de circulação pulmonar do HUB, que vai nos falar agora, então, com o tema do cateterismo cardíaco direito na HP. Obrigada, João, pelas palavras. É um imenso prazer ter convivido com você naquela época e, enfim, conviver com você nos encontros. Infelizmente, agora a gente não convive pessoalmente, isso faz uma falta danada e a gente percebe isso quando a gente se encontra nessas reuniões virtuais, dá uma vontade imensa de dar um abraço, né? E agradecer pessoalmente palavras tão delicadas e que, enfim, muito obrigado. Acho que eu não mereço tanto, mas acho que a hipertensão pulmonar tem essa característica de juntar pessoas boas, né? Faz parte, acho que as pessoas tenham uma motivação a mais para trabalharem com isso, porque não é nada fácil. Então, acho que você teve e tem um papel fundamental. Se os pacientes hoje têm direito a 2 drogas, sem dúvida nenhuma, você foi uma pessoa-chave nesse direito, que infelizmente estão querendo tirar, mas você deu esse direito aos pacientes até hoje. Então, a gente agradece demais. E, enfim, bom demais. E a Sandrinha, nossa, não sei nem como agradecer, eu fico até com vergonha segundas-feiras quando eu vou lá, e aí peço aquele, mais um ultrassom, ai meu Deus, mais um ecocardiograma aqui, que vergonha e tal, mas é que a gente precisa de algumas informações que a gente sabe, tem que ser um profissional muito especial que olhe de forma diferente para o exame, que não veja as coisas de forma muito burocrática, né, que queira realmente fazer um exame detalhado. Então, a Sandra é fundamental no nosso ambulatório, ela não está lá presencial, mas ela está lá todas as segundas-feiras à tarde, com informações super importantes para a gente, mudando condutas e as nossas decisões. Então, muito obrigada, e obrigada pela aula que você deu, foi excelente, e a gente nem combinou, mas ficou, acho que, bastante boa a sequência de informações. Então, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do cateterismo cardíaco direito, né? Esse é o catéter de Swan-Ganz, que nós conhecemos, nós, velha guarda, conhecemos bastante nas UTIs, e que usávamos para fazer o diagnóstico, ou para nos ajudar no diagnóstico de pacientes críticos, né? E essa mesma ferramenta que a gente usa para fazer a avaliação do cateterismo cardíaco direito dos pacientes com hipertensão pulmonar. A gente pode usar o catéter de Swan-Ganz ou a gente pode usar um catéter de hemodinâmica habitual, sem essa característica aqui do balonete na ponta, né? Um catéter mais de uso mais corriqueiro na hemodinâmica, sendo que nessa situação o que a gente faz é medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ao invés de medir a pressão
de oclusão da artéria pulmonar, a gente faz o cateterismo arterial e mede a PD2, ou a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que no final das contas corresponde às pressões venosas esquerdas, né? Então, são esses dois tipos de catéteres que a gente pode utilizar. Eu vou falar um pouquinho mais do catéter de Swan-Ganz, porque ele é um método que permite, por exemplo, outros profissionais que não são hemodinamicistas fazerem o cateterismo cardíaco direito e a avaliação da hemodinâmica pulmonar. Então, em muitos centros maiores, os próprios pneumologistas fazem avaliação hemodinâmica dos pacientes. Então, o que a gente tem nesse catéter, a gente vai ter uma via extra para medicação, que habitualmente a gente não usa no exame, usava na terapia intensiva. Tem uma via distal, que vai realmente ser a pontinha aqui do catéter, e outra via proximal, essa azul, que fica aqui, a sua saída é mais ou menos uns 10 centímetros da pontinha do catéter. Aqui tem outra via de medicação, não importa. Esse balonetezinho que a gente insufla e desinsufla, se a gente quer ocluir um ramo arterial pequenininho da artéria pulmonar, a gente insufla e ele faz um empunhamento. A gente, quando insufla, ele progride um pouquinho e obstrui aquele ramo, formando então uma coluna de sangue da sua extremidade até o átrio esquerdo. E quando a gente desinsufla, ele retrai e mede a pressão de um ramo da artéria pulmonar, tá bom? E essa outra viazinha aqui, ó, que a gente chama de a via que se conecta ao transdutor, é o termistor. Para que serve isso daqui? Então, com esse método do Swan-Ganz, a gente mede o débito cardíaco de uma forma diferente, que eu vou mostrar lá daqui a pouquinho, usando soro gelado e o conceito da relação entre o aquecimento desse soro que sai nessa extremidade até chegar nessa ponta onde está o termistor. Então, quanto mais rápido esse soro aquece, maior é o débito cardíaco, quanto mais lentamente, menor é o débito cardíaco. A gente vai ver isso em termos de curva lá na frente. Então, com esse catéter, a gente pode fazer, inclusive, a passagem dele às cegas, e era assim que a gente fazia nas UTIs. Mas quando se trata de hipertensão pulmonar, essa não é uma boa ideia, porque muitas vezes esses pacientes têm uma pressão na artéria pulmonar muito elevada, o que dificulta a progressão desse catéter ao longo, né, do átrio, ventrículo, depois a artéria pulmonar. E também, como muitos desses pacientes têm o ventrículo direito muito alargado, aumenta a chance de que o catéter fique fazendo voltinhas ali no ventrículo e a gente não consiga sequer entrar na artéria pulmonar. Às vezes, mesmo com escopia, é difícil fazer essa entrada na artéria pulmonar. E ainda, depois que a gente entra na artéria pulmonar, nem sempre é fácil a gente fazer a progressão para um local adequado de medida. Então, hoje em dia, mesmo usando o Swan-Ganz, a gente deve sempre analisar as curvas na sua progressão, mas a escopia ajuda demais, tecnicamente, o procedimento. Então, a gente vai fazer uma punção venosa central, coloca o introdutor, monta o catéter, faz toda faltou a palavra. Mas, enfim, a gente vê calibragem. Então, a gente faz toda a calibragem e segue em frente com a inserção do catéter. Até 20 centímetros a gente vai com um balãozinho desinsuflado. A partir de 20 centímetros, quando a gente está entrando já no coração, a gente insufla o balãozinho até para evitar trauma das câmeras e vai com ele insufladinho até a gente conseguir fazer o empunhamento, né, no ramo arterial menor da artéria pulmonar. Tá? E todo o tempo a gente deve ir olhando as curvas, com escopia ou sem escopia. A gente sempre olha as curvas, tá? E elas trazem informações importantes. Então, quando a gente entra no coração, a gente vai ter uma curva de vaso venoso, é uma curva mais achatadinha, e a gente vai detalhar daqui a pouco. Quando a gente entra no ventrículo, a gente vê um aumento da pressão claramente,
E, em se tratando da câmara de ventrículo, né, a pressão diastólica é zero, a pressão diastólica inicial é zero, e a sistólica aqui corresponder à pressão gerada na sístole. E aí o que a gente vê? Que quando a gente continua progredindo, a gente entra num vaso arterial, então a gente sai daquela pressão zero ventricular para pressão diastólica de um ramo arterial, no caso, o ramo arterial da artéria pulmonar. Então, aqui já uma característica de pressão arterial, o nozinho dicrótico aqui. E à medida que a gente vai progredindo, mais ainda o catéter, a tendência é que ele incue, tá? E aqui a gente está vendo, ó, ele entrou, veio para o átrio, ventrículo, entrou na artéria pulmonar, a gente progrediu um pouquinho mais, e aí ele obstruiu esse ramozinho pequeno da artéria pulmonar, formando, portanto, uma coluna de sangue estática daqui para diante até o átrio esquerdo. Então, novamente, a gente passa a ter uma curva de característica venosa, mas agora representando as pressões venosas das câmaras esquerdas. Tá? Então, é isso que a gente chama de pressão de cunha ou pressão de oclusão da artéria pulmonar. E, falando um pouquinho das ondas venosas, a gente costuma não dar muita importância, né? nem quando estuda semiótica, nem, enfim, quando a gente vai passar o catéter de Swan-Ganz e tal, mas elas são importantes, a análise das curvas realmente traz informações importantes. Então, a gente tem aqui uma curva venosa, essa onda corresponde à contração atrial, depois a gente tem uma discreta elevaçãozinha aqui, que vai corresponder ao fechamento da válvula tricúspide. Temos um vale, que corresponde ao relaxamento atrial, e, novamente, uma elevação, que corresponde aí à contração ventricular observada no átrio. Tá? Essa aí é uma curva venosa, mas que repercute, a contração ventricular repercute na curva venosa. E, em seguida, o relaxamento ventricular para logo depois uma nova contração atrial. Muito bem. Em algumas situações, a gente pode se deparar com essa alteração de morfologia aqui. Então, a gente vê a contração atrial, né, vê depois o descenso aqui do relaxamento atrial, e logo em seguida a gente vê uma curva, uma elevação ampla e achatada, que a gente vai chamar de ou de uma onda V gigante ou alargada, né? E que pode, por exemplo, corresponder a uma insuficiência tricúspide importante. Então, já houve situações onde a gente deu o diagnóstico de uma insuficiência tricúspide que não correspondia, que não era decorrente da hipertensão pulmonar, mas sim de um cabo de marca-passo mal posicionado, e esse diagnóstico foi feito porque se observou essa onda gigante durante o cateterismo da paciente. Então, só para dizer que realmente a gente não pode dispensar dados que estão disponíveis para a gente, estão na nossa frente. Né? A outra questão é que a técnica do exame ela é importante. Né? Então, dependendo de onde o balonete vai obstruir o ramo da artéria pulmonar, se numa porção mais apical, né? Num ramo arterial mais apical, no ramo do terço médio ou no ramo basal, há diferenças do componente da pressão da participação do componente da pressão alveolar na medida dessa pressão de oclusão. O que eu quero dizer com isso? Que no ápice, as variações das pressões alveolares interferem mais no que a gente está avaliando de pressão de oclusão da artéria pulmonar do que ocorre se a gente fizer essa medida na base. Então, para mostrar, exemplificar isso daqui, o que a gente está vendo? Então, aqui a gente tem uma variação da medida da pressão arterial pulmonar, e ela oscila mesmo com a respiração. Muito bem, então a oscilação da pressão sistólica a gente está vendo nessa setinha. E o que a gente está vendo é que a pressão de oclusão da artéria pulmonar ela também oscila com a ventilação. E aqui a gente está vendo o quanto que ela oscilou. Pegando aqui a porção diastólica em uma fase ins e uma fase expiratória. E daí, esse traçado ele corresponde a uma área
de medida adequada, portanto, uma área das porções mais baixas do pulmão, né, nas porções mais basais, do terço inferior. Nessa outra curvinha aqui, a gente está vendo que a variação da pressão arterial ela continua mais ou menos igual à da condição anterior, mas que quando a gente insufla o balão e empunha, né, o catéter, a variação da pressão de oclusão da artéria pulmonar já passa a ser um pouquinho maior. Ela se iguala ao que está acontecendo com a pressão, com a variação da pressão arterial. Então, isso aqui aproximadamente corresponde a uma medida feita no terço médio para superior. E nos ramos superiores, isso tem tudo a ver com a fisiologia, isso tem tudo a ver com as zonas de West, né? Então, nas porções apicais, a gente corre mais o risco de estar numa zona 1 de West, ou de uma zona 2, enfim, onde a pressão alveolar vai ter uma influência muito grande na pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que a gente está vendo? As variações, as oscilações da medida da pressão da artéria pulmonar com a respiração persistem, mas agora a variação da pressão de oclusão é muito maior e é muito mais influenciada pelo fato do indivíduo estar na ins ou na expiração. Então, esse local ele não é o mais adequado para a gente fazer a medida, porque a gente está, em certa maneira, medindo a pressão do alvéolo e perturbando a nossa medida hemodinâmica adequada. Então, o melhor local para a gente fazer a medida é onde a influência da pressão alveolar é menor, que vai ser nas porções inferiores. E o que a gente consegue medir com esse catéter, então? Né? Aquela via proximal que a gente mostrou vai medir a pressão arterial direita, a via distal vai medir a pressão da artéria pulmonar, e a insuflação do balão e o seu percurso um pouquinho para diante vai medir a pressão da artéria, de oclusão da artéria pulmonar. Tá? O débito cardíaco, lembrando da fisiologia, débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência, volume sistólico em ml vezes a frequência cardíaca dividido por 1000, tá? Porque o débito cardíaco a gente dá em litros por minuto. E existem duas formas da gente avaliar o débito cardíaco, como eu antecipei. Uma forma é quando a gente faz a medida pelo método de Fick. Então, nessa situação, a gente vai fazer o cateterismo direito e o cateterismo esquerdo. E aí a gente vai fazer o cálculo do débito cardíaco com uma estimativa, que muitas vezes a gente usa uma conta padrão para calcular o VO2 para o indivíduo, e certamente a gente superestima esse VO2 muitas vezes, porque os nossos pacientes eles não são pessoas normais, absolutamente normais. Então, isso já implica um certo viés aqui no cálculo, mas o cálculo vai ser o consumo de oxigênio dividido pela concentração arterial, conteúdo arterial de oxigênio menos o conteúdo venoso de oxigênio. O conteúdo venoso ele depende, e arterial de oxigênio, ele depende principalmente de dois fatores, a hemoglobina e a saturação arterial e venosa. Então, usando essa fórmula, a gente calcula o débito cardíaco. Essa é uma das maneiras quando a gente não faz o exame com o catéter de Swan-Ganz, quando a gente usa a cateterização direita e esquerda. Tá? E a outra forma é aquela que eu falei, do aquecimento do líquido que a gente injetou na extremidade proximal, com uma velocidade constante e rápida. O ideal é que a gente use um soro numa temperatura próxima de 0. E o aquecimento ele vai se dar de maneira progressiva e o termistor lá vai perceber. Então, a gente faz uma curva de aquecimento do sangue, e o débito cardíaco ele corresponde à área abaixo da curva. Então, se o aquecimento é muito longo, a área é muito aumentada, isso demonstra um débito cardíaco reduzido. E se o débito cardíaco está muito aumentado, o aquecimento se dá muito rapidamente, a área é menor, e o cálculo se faz a partir, então, da área menor que corresponde a esse aquecimento do líquido. Tá? Então, aqui um débito cardíaco elevado, aqui um débito cardíaco lento, e aqui um débito cardíaco próximo do normal. Então, essa é uma outra forma da gente medir o débito cardíaco.
E a resistência vascular pulmonar? Resistência vascular, ou resistência de qualquer fluido, vai ser sempre uma diferença de pressão dividida pelo fluxo. Então, quem são as nossas pressões? Quem são as nossas pressões e quem é o nosso fluxo? As pressões vão ser a pressão média da artéria pulmonar menos a pressão de oclusão, ou seja, a pressão venosa do sistema. E o débito cardíaco, ou seja, do lado que vai corresponder, a gente estima a pressão arterial esquerda. Então, vai ser a pressão arterial menos a pressão venosa. É essa a ideia. E o débito cardíaco, a gente já vai ter medido por um daqueles dois métodos. Então, assim, a gente calcula a resistência vascular pulmonar, tá bom? A gente usa como se fossem sinônimos, né? Pressão de oclusão da artéria pulmonar e pressão capilar pulmonar. Na verdade, elas não são sinônimos e é possível fazer uma avaliação gráfica da curva de decaimento da pressão arterial pulmonar até a pressão de capilar, até eu estou errando, né? Então, a pressão de artéria pulmonar até a pressão de oclusão. A pressão de capilar vai estar logo aqui no finalzinho da pressão da artéria pulmonar, com essa mudança de comportamento aqui para a pressão venosa. Então, existem alguns equipamentos que conseguem fazer essa identificação instantânea, ou pode ser feita com análise gráfica, mas a gente praticamente, no dia a dia, a gente não usa muito. Isso aqui pode ter alguma repercussão, por exemplo, nos pacientes com TEP crônico, se a obstrução é mais proximal ou é mais distal, mas na prática a gente acaba realmente não utilizando da pressão capilar, e quando a gente fala capilar, a gente geralmente está querendo se referir à pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, quais são os valores normais? Eu acho que eu não vou me deter a falar todos, mas, enfim, o normal da pressão média da artéria pulmonar, como a Sandra falou, é em torno de 14,5 milímetros de mercúrio. Então, claro que existe uma certa variabilidade. A pressão de oclusão, a gente aceita, a gente sabe que o normal é até 12, mas para classificação de um comprometimento venoso, a gente usa o corte de 15 milímetros de mercúrio. Então, é provável que muitas vezes a gente esteja chamando de arterial exclusivo, mas que eventualmente exista um componente venoso, porque a gente está usando um corte mais alto. Tá? A pressão do átrio direito, a gente aceita até 8, e a gente sabe que ela se relaciona com a função ventricular direita. Então, é fundamental que a gente avalie essa pressão adequadamente. E o débito cardíaco é outra medida que tem tudo a ver com a função ventricular direita, né? Então, a gente costuma usar esse valor indexado para o peso do paciente, superfície corpórea, melhor dizendo, e ele guarda relação com o prognóstico do paciente. A outra medida muito importante para a gente, o volume sistólico a gente poderia medir, é só dividir o débito cardíaco pela frequência, e a resistência vascular pulmonar também é um outro parâmetro muito relevante, porque, na verdade, eu gosto de como o Rogério aborda isso, quando a gente fala de hipertensão arterial pulmonar, a gente está falando de uma condição de hiperresistência vascular pulmonar, mais do que pressão. E a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, por que eu estou dizendo isso, por que a gente fala assim. E outra coisa que é importante, também tem correlação prognóstica, é a saturação venosa de oxigênio, que mostra uma inadequação no débito cardíaco ao consumo de oxigênio celular. Então, quando a saturação venosa está baixa, isso demonstra que aquele débito cardíaco ele não está adequado para a condição metabólica do paciente. Então, aqui, só para mostrar o comportamento de regra dos nossos pacientes. Então, a gente, quando eles chegam, ou que a gente gostaria que eles chegassem, né, no momento pré-sintomático, eles não chegam, normalmente eles chegam já com alguns sintomas, mas o que acontece? A resistência nesses pacientes já começou a subir na circulação pulmonar, e a pressão, o ventrículo direito, à medida que a resistência vai subindo, ele vai se adaptando àquilo e ele consegue manter um débito cardíaco constante nesse momento em que o paciente tem poucos sintomas. À medida que o ventrículo direito começa a não suportar tão bem, não se ajustar tão bem àquele aumento da resistência, a gente começa a perceber uma condição de redução no débito cardíaco, e é o momento em que o paciente começa a ficar mais sintomático.
a pressão ainda continua subindo. O ventrículo ele já não consegue se adaptar tão bem, mas ele ainda consegue gerar uma pressão mais alta, suficiente para que a queda do débito cardíaco ocorra, mas não seja tão intensa. Então, aqui, essa queda vai ser mais perceptível nos esforços, né? E, à medida que a doença progride, o que a gente vê? A resistência segue subindo e o ventrículo direito começa a já não dar mais tanto conta de vencer, de superar aquela resistência. Então, a pressão ela pode estabilizar às custas de uma queda do débito cardíaco. Então, por isso que o débito cardíaco é muito mais importante em relação ao prognóstico do que a gente avaliar o valor da pressão da artéria pulmonar, né? Então, o débito cardíaco tem valor prognóstico, a resistência, em alguns trabalhos teve, em outros não, mas a pressão não, porque ela tem esse comportamento. Então, quando a gente usa a nossa estratificação de risco de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, quais são as variáveis hemodinâmicas que a gente usa para estratificar o risco desses pacientes? Aquelas que indicam a função do ventrículo direito. Então, a pressão do átrio direito, que deve ser menor do que 8, o índice cardíaco, que deve ser maior ou igual a 2,5 litros por minuto, por minuto por metro quadrado, e a saturação venosa de oxigênio maior do que 65%. Então, rapidamente aqui, 2 casos, eu vou passar bem rapidinho, que eu sei que já estamos estourando tempo aqui. Uma menina de 27 anos, com diagnóstico presuntivo de hipertensão arterial pulmonar idiopática, e o seu cateterismo mostrava uma pressão média da artéria pulmonar de 57, uma pressão do átrio direito de 12, pressão de oclusão da artéria pulmonar de 10, mostrando não haver nessa situação componente venoso, então o componente é totalmente pré-capilar. Resistência vascular pulmonar aqui em DINAS de 1.245, se a gente dividir por 80, a gente tem um valor em unidades Lewis, está bem aumentado, né? E o índice cardíaco já abaixo de 2,5, né? Muito comprometido, então ela tem sinais. A gente estava sem a saturação, não teve a saturação venosa nesse caso, mas ela tem 2 marcadores de mau prognóstico e realmente era uma paciente muito grave. O que a gente pode ainda analisar é a resposta ao óxido nítrico, e a resposta ao óxido nítrico, hoje em dia a gente sabe que para que seja persistente, deve ser feita em pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática, familiar ou por anorexígenos, e o que deve se ver uma redução superior ou igual a 10 milímetros de mercúrio da pressão média da artéria pulmonar, que deve se reduzir a valores inferiores a 40 milímetros de mercúrio, com o débito cardíaco mantendo-se estável ou até elevando-se, que seria o ideal. Então, esses são os critérios para vasorreatividade positiva. No caso, infelizmente, o estudo foi feito com nitroprusiato inadequadamente, mas o que deve se fazer com óxido nítrico mesmo. Esse outro caso, um paciente de 77 anos, e aqui eu acho que é uma situação onde fica claro o papel do cateterismo. Tinha uma dupla lesão aórtica, uma suspeita de CIA pelo eco, mas não estava muito claro. Não foi a Sandra que fez. E tinha um marca-passo. No eco, então, ele tinha essa dupla lesão, né, uma insuficiência moderada aórtica e uma IT moderada, hipertrofia leve do ventrículo esquerdo, uma questionável CIA, ficou em dúvida se era FOP ou CIA, forame oval ou CIA, e tinha uma dilatação biatrial moderada com uma pressão de artéria pulmonar sistólica estimada em 60 milímetros. No CAT, a gente teve esses valores que nos surpreenderam, de certa forma. A pressão média era de 34, ele tinha uma pressão de átrio direito aumentada, 14, mas olha só, a pressão de oclusão da artéria pulmonar feita, medida e remedida foi de 19, ou seja, havia um componente importante venoso aqui. Desculpa. O débito cardíaco era absolutamente normal, e mesmo quando indexava, continuava normal. Resistência vascular pulmonar era normal e a saturação venosa de oxigênio também era normal, e a gente não observava um salto oximétrico, ou seja, um aumento da saturação de oxigênio nas câmaras direitas de maneira abrupta, que poderia indicar
uma cardiopatia congênita nesse caso. Então, o cateterismo trouxe um montão de informações e um caso que parecia ter um componente arterial muito importante, a gente acabou fechando como uma hipertensão pulmonar de origem exclusivamente venosa, porque a resistência era normal, tinha uma pressão aumentada e a pressão de oclusão era maior do que 15. E se a gente ainda fizesse o gradiente aqui, olha, a pressão diastólica da artéria pulmonar menos a pressão de oclusão, o gradiente era de 6, ou seja, um gradiente normal. Portanto, um quadro de hipertensão de origem venosa, e o cateterismo foi fundamental para a gente fechar esse diagnóstico. Bom, em linhas gerais, eu acho que é muita informação, mas era isso que eu queria falar, e em homenagear o Swan e o Gans, né, William Gans e o Dr. Swan, e eles, se não me engano foi o Swan, não estou muito certa, mas ele teve a ideia do balonete para fazer esse exame a partir de umas férias, olhando um barquinho navegando no mar. Você vê que férias são momentos importantes na vida e que permitem ideias geniais como essa, que facilitaram o diagnóstico desses pacientes. Era isso, obrigada. Obrigado, Verônica. Então, mais uma aula excelente da noite. Tema que não é fácil, né? Complexo para a gente entender todas essas variáveis, essas curvas, mas você foi brilhante. Das perguntas, nós temos uma aqui que foi feita pelo Dr. Jefferson para a doutora Sandra. Quais as perspectivas do ecocardiograma para hipertensão pulmonar no futuro? Podemos substituir o CAT direito? Essa é uma briga, né? Eu não vou entrar nessa celeuma nunca. A gente nunca vai poder substituir o CAT direito, porque é a informação mais precisa, a informação hemodinâmica, sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutor Jefferson, pela pergunta, mas hoje as novas modalidades de avaliação ecocardiográfica, elas servem especialmente para nos guiar, principalmente a pensar na hipertensão pulmonar, né? Não adianta nada a gente, como eu disse, existem alguns parâmetros que são convencionais, que às vezes eles não são suficientes para a gente pensar na hipertensão pulmonar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, essas novas metodologias, elas vão estudar a função ventricular direita para que a gente, olhando para o ventrículo direito, enxergue a árvore arterial pulmonar. Então, talvez, e também a gente tem as novas modalidades de um eco 3D que vão me permitir também olhar para o ventrículo direito de uma forma muito mais acurada, e olhando para as câmaras direitas, eu vou pensar na árvore pulmonar especificamente. Não só pensar na árvore pulmonar em termos de resistência vascular pulmonar aumentada, mas pensar na árvore pulmonar em termos de hipertensão pós-capilar pulmonar, que é o que comumente acontece nas doenças cardíacas. Eu acho que a Verônica resumiu de uma maneira brilhante, e a gente tem muita dificuldade ainda de olhar para o débito cardíaco, de olhar para as câmaras direitas, de olhar para as câmaras esquerdas e pensar além da rede vascular, né, da árvore arterial pulmonar. As novas metodologias, elas simplesmente são sensacionais para avaliar a função de ventrículo direito, identificar a hipertensão pulmonar numa fase muito mais incipiente, com mínima alteração na pós-carga. É isso. Obrigada, Jefferson. Bom, aqui tem uma mensagem da Tereza dizendo que só quero dizer gratidão pela existência de vocês. Tereza Mota. E outras mensagens de brilhante aula do Tiago. E eu queria fazer uma pergunta para a Verônica com relação ao seguinte. No curso de atualização, eu vi uma apresentação não no dia ao vivo, porque eu não tive tempo depois, que você foi a moderadora da mesa, do Rogério, né, sobre esses paradigmas da hipertensão pulmonar, todo o histórico desses 25 anos aí de muita evolução em termos de tratamento, de mudanças, inclusive conceituais, e como a gente fica sempre naquela coisa de tentar diagnosticar isso mais rapidamente, né, para tentar evitar que a gente já pegue um paciente com uma doença já mais avançada,
se você tem também assim alguma perspectiva de mudança também de conceito para que a gente já encare a resistência com um valor um pouquinho menor, como ele citou aquele trabalho de não só em 3, mas já em torno de 2,2, se não me engano, e se isso realmente faria muito impacto em a gente conseguir ter esse diagnóstico mais rápido, ou então talvez atuar mais rapidamente com tratamento, com terapia. Eu acho, João, que essa mudança de critério da hipertensão pulmonar para uma pressão de 20 milímetros de mercúrio, acho que foi um primeiro pontapé, porque isoladamente, o que a gente vê com os nossos pacientes? Alguns chegam com a pressão 20, 21, mas a resistência, ela sempre, nessas condições de pressão 20, 21, ela costuma vir em torno de 2,5, 2,6, 2,8, enfim, abaixo de 3. Então, a gente fica com o critério pressórico, mas a gente não atende aos demais critérios que atualmente são exigidos para hipertensão arterial pulmonar, que são pressão acima de 20, com resistência igual ou acima de 3. E a capilar baixa. Então, isso vai ter que ser reajustado, porque o que eu vou fazer com uma definição que não se encaixa? Né? Ela não vai se encaixar na maior parte das vezes. Então, eu acho que foi um primeiro pontapé para dar uma chacoalhada, que esse nível de 25 ele não fazia um sentido, não tinha uma comprovação científica, na verdade era aleatório, né? Então, acho que foi para aí. E eu concordo com o Rogério, eu imagino que na próxima reunião o valor de resistência ele vai vir mais baixo, porque aí sim vai combinar com essa pressão de 20 e vai combinar para dar o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar mais precocemente. E aí, acompanhado disso, acho que vai vir a proposta de tratar esses pacientes também mais precocemente, né? Porque nessa última reunião não houve falaram assim, o conceito mudou, mas isso não quer dizer que a gente pode tratar com 20. Que diabos é isso, né? Então, eu acho que isso foi só vamos dar uma introduzida no assunto, que a coisa vai ter que mudar. E eu acho que é a minha impressão, que na próxima reunião isso vai mudar mesmo. A resistência acima de 3 é exageradamente alta para a gente esperar chegar aí para começar a fazer alguma coisa, eu acho, na minha opinião. Principalmente nos casos de risco, né? Então, principalmente naqueles pacientes onde a gente vai fazer o screening e talvez a gente ache nessa fase mais precoce, que são os pacientes esclerodérmicos, né? Ou pacientes com outras colagenoses com queixa. Então, principalmente nesse grupo. Bom, a Clarice está perguntando onde está se fazendo o teste de vasorreatividade, quais lugares do CAT no DF? Só no IC, por enquanto. A gente pode fazer, quer dizer, existiria a possibilidade de fazer o teste com adenosina, mas sinceramente não tenho coragem não. Eu sei que é um efeito rápido e tal, mas às vezes o paciente já chega para a gente num estágio muito avançado da doença e por mais que a descrição de segurança exista na literatura, a gente passa aperto às vezes no CAT. Então, com o óxido nítrico, por enquanto, só no ICDF. Tá? Existe o plano, a vontade, a gente gostaria que no HUB a gente conseguisse fazer, estamos tentando trabalhar para isso, mas por enquanto não, só lá. No Hospital de Base voltou a fazer o CAT direito, o Gustavo está fazendo, mas estava em programação de fazer, ele até falou em fazer com o nitroprusiato, e a gente está tirando isso da cabeça dele, e o óxido nítrico não rolou ainda, na verdade, não deu certo para fazer mesmo, não. Eu acho que de onde eu recebi foi só do CDF mesmo. Aqui tem uma outra pergunta da Raquel para a Verônica. Devemos usar a pressão média pulmonar maior que 20 para considerar o tratamento precoce? Ou devemos usar o corte de 25, como foi usado nos estudos? Então, é isso aí. Pela indicação formal, a gente não trataria.
Eu acho que foi a mesma pergunta ou semelhante, né, que fizeram para o Rogério. Você pega uma esclerose sistêmica sem comprometimento intersticial, não tem hipoxemia, chega com 23 de pressão média de artéria pulmonar, uma resistência de 2,9. Você trata ou não trata? Claro que trata. Você espera o quê? Tá? Então, mas é isso. Agora, não sei como é que a gente justifica isso na Secretaria de Saúde, mas a gente, em princípio, trataria. Aqui tem uma pergunta do Marcos Vinícius. Quando prosseguir a investigação da hipertensão arterial pulmonar com CAT direito, quando o eco transtorácico indica moderada probabilidade? Então, eu acho que se o eco indica moderada probabilidade, a gente vai seguir para o cateterismo, né? É um exame invasivo, mas de baixo risco de complicação. Quando que a gente vê complicação no cateterismo? Tem um trabalho alemão que mostrou uma mortalidade associada ao cateterismo inferior a 1%, era bem inferior, acho que era 0,5%, não lembro direito, mas era baixa, e isso há muitos anos. Então, isso vai melhorar ao longo do tempo, né? Vem melhorando ao longo do tempo, e a gente não espera ver esse tipo de complicação que leva, inclusive, à morte. A gente pode ver isso quando a gente faz o exame em pacientes muito graves, em fases mais avançadas da doença, e que, eventualmente, durante o exame, podem fazer uma arritmia ou fazer uma síndrome vagal lá e descompensar. Isso já aconteceu, infelizmente, comigo, graças a Deus a paciente não morreu, mas eu quase morri. Mas, de uma maneira geral, é um exame muito tranquilo. Então, não se justifica a gente ter um exame que sugere moderada probabilidade de uma doença grave e não confirmar. Então, se existe essa possibilidade, faz o CAT. Provavelmente você não vai ter problema nenhum, e isso muda a história da vida da paciente, se confirmar, né? Então, temos que fazer. Uma pergunta para a Sandra, foi a Raquel que fez também. Li um artigo sobre a equivalência das medidas pelo ECO e do CAT. Cerca de 20% estariam discordantes. Será que isso se mantém quando o eco é feito com alguém com muita experiência em ver essas medidas? É uma pergunta complicada, né? Assim, a gente não tem a dificuldade de medir a pressão pela regurgitação tricúspide quando a gente busca a regurgitação tricúspide. E se a gente busca, a gente acha a regurgitação tricúspide em 95% dos casos. Então, é preciso ter paciência, é preciso buscar várias posições ecocardiográficas para a gente analisar a velocidade de regurgitação tricúspide. E a gente considera que não é só a velocidade de regurgitação tricúspide que agrega valor. A gente considera que eu poderia medir outras medidas, por exemplo, a pressão média através da velocidade de regurgitação pulmonar, poderia me auxiliar. Eu poderia estimar a resistência vascular pulmonar, também pela velocidade de regurgitação pulmonar, pelo TAC. Então, existem outras maneiras. É importante que você tenha a experiência e você tenha a vontade de buscar outras informações que vão te ajudar, e não só pela regurgitação tricúspide, que realmente ela é difícil e a gente tem que ir atrás dela. Então, é um conjunto de avaliação, um conjunto de medidas, aliado à suspeita clínica. Sandra, aproveitando a pergunta da Raquel, tem algum desses sinais indiretos que seria assim, olha, esse seria mais sugestivo de hipertensão pulmonar, este alterado me dá mais informação? Por exemplo, nos casos de hipertensão pulmonar aguda, como no tromboembolismo pulmonar, a movimentação paradoxal do septo interventricular e a diminuição do enchimento ventricular esquerdo em função do aumento das pressões nas câmaras direitas é um sinal quase que patognomônico de hipertensão pulmonar. Eu não posso recusar esse sinal e dizer que é um sinal fraco. Existem outros, por exemplo, o estrém ventricular direito, quando bem feito, quando alinhado e quando alterado, também é um sinal indireto de grande acurácia, porque ele detecta alterações incipientes na pós-carga.
ele detecta o comprometimento da fibra ventricular, mesmo sem comprometer o débito cardíaco. Então, é um sinal muito mais acurado, que eu acho que ele vem para substituir aí aos poucos a avaliação pelo eco, não só da pressão, como da função ventricular direita. Bom, Nathalie, acho que as perguntas aqui não tem mais nenhuma. Eu acho que para a gente, né, não deixar a coisa se adiantar demais e não perder a produtividade, que foi maravilhoso, eu quero agradecer a você pelo convite, novamente, agradecer Sandra e Verônica pelas brilhantes palestras, a presença de todos, e vou passar a palavra para você finalizar, então, o evento, a nossa presidente. Muito obrigada a todos, viu? Eu só tenho a agradecer também, foi maravilhoso, como sempre. As aulas muito elucidativas. Eu acho que a gente conseguiu, pelo que eu analisei ao longo da reunião, praticamente inteira, 45 participantes. Então, realmente foi um público muito bom para um tema complexo, né? Então, só agradecer muito a vocês. Sandra, maravilhosa como sempre. Doutora Verô, nem se fala. E agradecer também o apoio da Janssen nesse evento, que colaborou conosco. Passar a palavra para vocês para nos despedirmos e marcar o próximo evento. Fiquem à vontade para falar. Então, eu vou começar, queria agradecer muito, foi muito bom estar com pessoas que eu gosto tanto. Muito obrigada à minha chefinha e sucessora, né, que vai tomar conta dos pacientes aí ao longo dos próximos anos, com muita qualidade, muita competência. E obrigada, foi muito bom, aprendi um monte com a Sandra, como sempre, e as perguntas também fazem sempre a gente refletir. Muito obrigada, João, você... pela gentileza, pela parceria, muito obrigada mesmo, e obrigada a paciência de todo mundo que assistiu às aulas aí. Muito obrigada, Nathalie, pelo convite, muito obrigada, Joãozinho, vocês são demais, vocês realmente moram no meu ventrículo direito. Eu fiquei muito honrada pelo convite, muito feliz, eu estou sempre à disposição, e o que vocês precisarem, eu vou estar sempre ali, pronta para ajudá-los e para participar também. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. E eu esqueci de agradecer a Gilda pelo suporte todo técnico. Eu que agradeço a participação aí. Não podia deixar. Mas com infarto aqui, mas tudo bem, tudo certo. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada.